Boa noite. Boa noite. Todos estão me ouvindo? Que aquela moça fica lá me olhando dizendo que fala alto. Eu não posso falar alto, falo da minha altura. Então já viu. Que bom, gente, que nós podemos nos reunir em mais uma sexta-feira para ouvirmos falar do Evangelho. O Evangelho de Jesus, né? Que nos traz tantas coisas boas. A gente pede que quem puder deixar o seu celular no silencioso ou desligar, que o façam, por favor. E nós vamos rogar a Deus, a Jesus e essa espiritualidade maravilhosa que estejam conosco, e com certeza eles estão, e que nós possamos nos fazer merecedores desta grande companhia. Agradecemos pela grande oportunidade da vida, agradecemos por todas as dádivas que nos colocam dia a dia. E repetindo, que possamos nos fazer merecedores destas grandes dádivas. Vamos pedir ao mentor espiritual das nossas palestras doutrinárias para juntos darmos por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos a satisfação de trazer o nosso querido amigo Roneide, que vai nos falar sobre instrumentalidade. Instrumentalidade é um item do livro Fonte Viva. Por favor, Roneide. Vai estar aqui conosco nos próximos 30 minutos. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, companheiros de jornada. É com alegria, com satisfação, como sempre, que retornamos a esse lar de bênçãos, para esses nossos reencontros certamente com propósitos muito elevados, porque estamos aqui falando em nome do Evangelho de Jesus. E quando falamos em nome do Evangelho de Jesus, falamos pelas palavras que nos são trazidas através dessa literatura, deste conhecimento que nos dedicamos já há um bom tempo. E hoje, em especial, uma dedicação para esse tema, e certamente assim, quando eu fui solicitado para esse tema, o meu amigo João me trouxe a referência falando sobre a instrumentalidade. Diz alguma coisa para alguns de vocês? Isso traz alguma ideia com relação ao que essa citação evangélica nos proporciona, nos oferece? Certamente de grande profundidade. As interpretações de Emmanuel, como obras acessórias do Evangelho, sempre nos permitem boas reflexões, excelentes reflexões. É claro que para saber do que nós estamos falando, eu vou ler esse texto, é um texto curto. Está na obra, como o João já disse, Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Na instrumentalidade. Em Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, Paulo fala: como se reconhecerá o que se toca com a flauta ou com a citara? Ele falou de instrumentos, não é mesmo? Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem.
Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Este tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvairada-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe pela boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Alguém se situou dentro deste contexto? Tem para todos os gostos, tem para todos nós. Não escapamos de alguma situação aqui mencionada. Quando eu recebi esse tema, a primeira ideia que me veio lendo uma após outra passagem ou parágrafo, me veio assim: vou comentar um por um. Mas seria como nós, além de fazermos e desviarmos as nossas rotas, as nossas pretensões como seguidores do Cristo, como possíveis missioneiros que somos, dentro desse propósito de elevação das nossas almas e de busca da nossa redenção, também nos colocaríamos dentro de uma condição de autoavaliação, o que seria importante, porque o próprio Evangelho, a própria literatura, baseado em ensinamentos milenares, diz: conhece-te a ti mesmo. Não é novidade, não é mesmo? Não é novidade para nenhum de nós. Mas aí eu pensei e me peguei no último parágrafo. No último parágrafo que diz: e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. No capítulo 2 do nosso Evangelho, Kardec coloca ali um dos pilares da doutrina, onde diz: meu reino não é deste mundo. Se o reino do Cristo não é neste mundo,
o nosso, se seguirmos a orientação e os passos do Mestre, também não é aqui. Também não é aqui. Mas aqui temos que ter esse trânsito, essa caminhada, essa jornada, para podermos nos identificar, para podermos nos dar conta do que ainda precisamos fazer, e precisamos muito, para corrigir essa jornada terrena. Reino de Deus. Jesus nos traz, através da literatura oficial, 53% da escrituração através de parábolas. As parábolas para fazer com que nós pensássemos, refletíssemos. E é o que vamos fazer, uma reflexão. Uma das parábolas fala que o reino de Deus é semelhante àquele homem que vai pescar e, chegando no rio, ele pesca peixes grandes e peixes pequenos. É semelhante ao homem que semeou a boa semente durante o dia e à noite o inimigo sabotou a sua plantação e semeou o joio. É semelhante àquele que descobre a pérola, a valiosa pérola, e resolve vender tudo o que tem e compra a pérola. É semelhante ainda àquele outro homem que descobre que nas suas terras existe um tesouro. E ele também vende tudo o que tem e compra as terras com o tesouro. Por fim, uma quinta parábola fala daquela senhora que prepara a massa e usa 3 porções de farinha e uma porção de fermento. Ela põe o fermento a levedar e o fermento faz a massa crescer. O que nós temos em comum nestas 5 parábolas? Vamos analisar. A primeira do peixe, onde está o peixe? Dentro do rio. A segunda da pérola. A pérola onde está? Está na ostra. A terceira da semente. E a semente é colocada na terra, no sulco, na vala. A quarta fala do tesouro. Onde é que está o tesouro que aquele homem quis comprar? Nas terras. E por fim, aonde está o fermento que levedou? Na massa. Ou seja, neste caso nós poderíamos fazer diversas interpretações em cima desta parábola. Ou seja, quando Jesus mencionou essas parábolas, foi com o propósito de que nós pensássemos, refletíssemos e buscássemos as respostas que ele pretendia que tirássemos desse ensinamento. Mas o que pensamos dentro dessa semelhança é que todos esses princípios, eles foram tirados de dentro, né? De dentro. Ou seja, toda a essência do reino de Deus não está fora, está dentro. Deve estar dentro de cada um de nós. Tanto que Jesus afirmou, e não é novidade para nós: vós sois deuses,
Vós sois deuses. Disse que nós somos deuses. E ao mesmo tempo que somos deuses, nós podemos avaliar que o inverso disso, podemos ser demônios. Não é proibido pensar dessa forma. Não é errado pensar dessa forma. Então nós temos que avaliar pelo lado prático e eficaz deste pronunciamento. Então tudo se realiza, tudo se concretiza, se é dentro, é no íntimo, é em nossos corações. É o que trazemos em nossos corações. Não é o que está fora. E pensando bem, há quantos anos, há mais de 2000 anos, essa citação ou estas citações foram feitas. E nós estamos buscando descobrir os efeitos que nos vão ser providenciais durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada. Nós temos que nos dar conta dos reflexos que todos os momentos mal decididos, mal pensados, possam nos causar. As dificuldades e os problemas se mantêm ou se eliminam. Voltando a Jesus, e nós, pelo pouco que sabemos da literatura cristã, através de algumas obras, e obras providenciais dentro da doutrina, uma delas vem através de Humberto de Campos, que faz uma avaliação profunda a respeito dos atos e das atitudes dos discípulos e depois apóstolos do Cristo. Mas enquanto discípulo, o principal deles, ou o destaque se deu para a ação de Judas. Judas. 2 discípulos apenas sabiam ler e escrever. Um era Judas e outro era Mateus. Um era coletor de impostos, o outro era o tesoureiro do grupo apostolado. Mas Jesus, ou melhor, Judas, achava que a atitude do Cristo, a mansidão de Jesus, era muito lenta, era muito passiva. As coisas não se realizavam com a agilidade e o imediatismo que, segundo eles, homens na época, gostariam ou pretendiam. Viviam sobre o domínio dos romanos e dos próprios judeus poderosos, que faziam sobre eles aquela massificação, tornando-os sempre escravos, sempre subserventes às atitudes dos poderosos. Então, o que Judas pretendia? Judas pretendia que, isso diz através de Humberto de Campos, que prendessem Jesus, prendessem o Cristo, e mantivessem ele em cativeiro, enquanto que os judeus, aliados com os poderosos e com os próprios romanos, pudessem agir para recuperar ou para ter o domínio de Jerusalém.
E após isso acontecer, convidariam o Cristo para assumir o trono, libertariam ele da prisão, trariam ele para o trono e diriam: Cristo, fizemos a parte suja, matamos, guerreamos e matamos em nome do teu evangelho. Agora tu assume, com toda a glória, toda a pompa, todo o poder. Esta era a ideia. E nós não podemos apontar o dedo para Judas. Não podemos. Porque nesses 2000 anos, ou mais de 2000 anos que passaram, ainda não nos educamos o suficiente para dizer que desta água jamais beberemos, deste mal jamais seremos assediados. Porque a posse do ouro, e aí entram também as parábolas para a interpretação, porque quando se deixa tudo para adquirir poder e riqueza, nós abrimos mão da nossa própria identidade e da nossa reputação. E não é isso que está acontecendo no nosso mundo hoje, trazendo para a nossa realidade, nessas guerras que estão acontecendo, em busca de se apoderarem de territórios uns dos outros, guerras milenares pela própria religião, pelos próprios conceitos, pelas próprias ligação com as correntes de pretensão e de domínio dos outros, da população. Tudo isso está acontecendo. Acontece no nosso Brasil. E não interessa quem é desse ou daquele lado. Acontece com todos os lados. Porque os interesses ainda prevalecem. Diz uma citação de uma das obras mais recentes publicadas no nosso Clube do Livro, uma obra que fala paz na vida, do Clayton Butts, que é lá do interior, lá das missões. E o Clayton diz que nós temos a liberdade plena. Nós temos a liberdade plena, mas a liberdade plena para questões morais, para as questões que nos elevariam e nos poderiam libertar de todas essas mazelas, de todos esses males. Ao contrário, nós queremos a liberdade restrita, que é a das posses materiais, que nos mantém neste mundo e que nos afasta do reino de Deus, que nos afasta do puro, do divino. Então, quando Emmanuel menciona essa expressão na instrumentalidade, que fala que nós somos instrumentos de Deus, que estamos aqui com propósitos muito dignos, só que temos que nos dar conta disso. Temos que despertar para isso. Hoje estamos neste grupo de irmãos, de amigos. E aqui nos reunimos com objetivos que dizem respeito à nossa individualidade, mas também ao conteúdo de todo o grupo. E quando falamos de todo o grupo, falamos das suas famílias, falamos dos seus lares, falamos das nossas cidades, falamos do nosso povo, falamos da humanidade. Porque os interesses
têm que estar afinados com todos, não com alguns. Não é privilégios de alguns, é para todos podermos continuar envolvidos por essas boas emanações, por essas boas vibrações, por essa condução. Nós não desligamos do mundo enquanto a nossa irmã fazia as preces. Não procuramos, através da nossa reflexão íntima, lá do nosso íntimo, do nosso interior, nos condicionarmos ao ambiente que nós estamos aqui agora envolvidos. E por que não fazemos mais isso? E por que não nos dediquemos mais? Tudo isso diz respeito à transformação, à grande reforma, porque os conteúdos que buscamos estão muito além daquilo que os nossos olhos podem observar. Muito pelo contrário, os olhos, na realidade, são, para alguns, a maior dificuldade. Por isso também é tratado assim dentro da nossa literatura e nosso evangelho. Se o vosso olho for motivo de escândalo, tirai-o. Se a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a. A proposta do Espiritismo, meus irmãos, é que possamos ressaltar os aspectos que são fundamentais na nossa vida, no nosso desenvolvimento. E que, como espíritos imortais, nós continuaremos trabalhando neste mundo e fora dele, enquanto for necessário, enquanto buscarmos atingir esse crescimento. Falamos hoje em transformação, falamos em regeneração, mas parece que é coisa para amanhã. Estamos muito longe disso. Felizmente, já aprendemos que não voltamos atrás, que não retroagimos e que tudo que aqui conseguirmos resolver, já neste passo, nesta caminhada, é coisa que não precisaremos repetir. É assim na escola tradicional, onde nos educando, aquele conteúdo já fica superado. Essa é uma concessão divina para todos nós. Mas também temos que cuidar de que forma atuamos com os nossos amigos, nossos semelhantes. E o próprio nome já identifica. Semelhante não é igual. Cada um tem as suas características, cada um tem a sua individualidade. Não devemos querer que o outro se comporte ou age da forma que nós pretendemos. E não precisamos e não devemos ficar jogando farpas. O Chico mencionava uma expressão que diz: quanto mais eu desejo mal para os outros, mais chuva de brasas vem sobre a minha cabeça. Palavras do Chico. Porque nada passa incólume. São duas questões fundamentais: a justiça divina, a imortalidade da alma. E que se não for hoje, que se não for nesses dias, vai ser em algum dia, em outra oportunidade. Pensemos bem nisso. Ao mesmo tempo, ficamos sempre refletindo a respeito do que tanto esforço, tanta dedicação,
Se com frequência eu estou passando por reveses na minha vida física, dentro da questão materialidade. Mas tenho que dizer, vale a pena todo o esforço. Para isso, as palavras de Maria de Nazaré ao Chico: tudo passa, tudo passa. Só não passa o que é de bem, que é imortal, que é para sempre, que é eterno. As coisas boas permanecem, as coisas boas se mantêm. Hoje, para minha surpresa, ligando para um amigo muito querido, que a Cléo conhece bem, nosso amigo João Dias, está hospitalizado, teve um infarte, né? Mas muito resignado, ele conversou comigo dentro do hospital. É o fundador da nossa casa lá em Morungava. E a doutrina fez nele já essa cirurgia moral. A preparação para o que der e vier. E a confiança, porque eu liguei assim, sabe aquelas coisas que a gente faz sem ter noção do que está fazendo e que não é por acaso, é por necessidade? Me atenderam dentro do hospital, na emergência. Então, são propósitos que nós sabemos que tudo vem para a nossa melhora, para o nosso bem-estar. Mas nós devemos estar atentos, porque o chamamento do nosso Consolador prometido, que é o Espiritismo, tem uma bandeira hasteada, e essa bandeira fala reforma íntima, fala transformação. Nós temos um amigo na doutrina, expositor espírita também muito querido, talvez vocês conheçam, o Marco Lago, né? Que ele usa uma expressão que deveríamos todos carregar no peito e nas costas. Estou em obras. Estou em obras. Nós devemos estar constantemente em obras de modificação e de aperfeiçoamento, porque somos perfectíveis. Pois bem, a mensagem, encerrando a nossa exposição doutrinária de hoje, a mensagem fala em que afinemos os nossos instrumentos, para que o diapasão é a voz do Cristo, é o clamor das almas, é a conquista do reino divino, do reino de Deus, que se promove dentro de cada um de nós, quando somos mais o que falamos, o que dizemos, e muito menos o que pensamos ou imaginamos. Que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam com todos nós durante toda a nossa jornada terrena. Eu agradeço a todos pelos olhares, pela atenção, agradeço a casa, como sempre, pelo convite, e a Deus pela oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, então, que estamos harmonizados, que vamos para o passe espiritual, tenhamos a certeza que diante de cada um de nós está aquele irmãozinho que vai nos trazer uma energia de paz, de luz e de muita fraternidade. Que nos concentremos enquanto nosso irmão faz a prece de encerramento. Convido a todos
para que juntos possamos nos unir em pensamentos, também em sentimentos, e deixarmos aflorar a nossa imensa gratidão a Deus, a Jesus e aos seus enviados, Senhor, que nos trazem o alento, que nos trazem a luz, que nos trazem as bênçãos necessárias para que possamos continuar caminhando, trilhando por esses caminhos que a vida nos proporciona. Que possamos ter, Senhor, a sensibilidade de sentir a Tua presença em cada um de nós. O Teu reino se estabeleça em nossas vidas, em nossas almas. Que possamos, Senhor, estarmos sempre atentos aos Teus chamados e avivando sempre os ensinamentos que Jesus se fez presente em nossas vidas, em nosso mundo, para que nos permitisse ter, através dele, o exemplo e a demonstração de amor e de carinho tão necessários para as nossas vidas. Agradecemos, Pai, por essa imensidão neste mundo, neste planeta, neste corpo planetário que habitamos, os recursos naturais, a vida que Ele oferece, com todos os recursos para todos nós. Agradecemos, Pai, pelas nações, pelos nossos governantes, pelas pessoas que nos encaminham com o objetivo de nos conduzir também para a disciplina, para a ética, para a moral, para os bons costumes. Agradecemos, Senhor, pelas pessoas, por essas relações interpessoais que procuramos sempre conservar de bom agrado, com resignação, com indulgência. Agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, por todos aqueles amados, queridos que convivem conosco e que certamente temos propósitos muito elevados nesta convivência. Agradecemos, Pai, essencialmente pela vida, pela oportunidade que nos dá de a cada dia abrirmos os olhos e vermos diante de nós novas perspectivas, novas oportunidades, e que possamos sempre dizer, Senhor, obrigado, bom Deus. Obrigado, bom Deus, porque nos permite renovarmos os nossos laços de relacionamento e de vida a todo instante. Assim sendo, Deus Pai, após esta noite de reflexão, encerramos com a Tua licença, com a Tua permissão, Pai, esse trabalho de exposição doutrinária. Que possamos retornar aos nossos lares, na paz, na luz, no amor. Muito obrigado, bom Deus. Que assim seja, Senhor. Agradecemos então a Roneide pelo trabalho. Muito obrigado, querido. Enquanto os nossos trabalhadores vão estar se colocando, a Ilonara vai nos trazer os recados costumeiros. E aqueles irmãos que têm os passes isolados vão ser chamados pelo nome, atendimento fraterno também chamado pelo nome, e o passe de corrente é só formar uma filinha ali que todos estarão sentados. Ionara, por favor. Obrigado.